Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Respiro em Patos de Minas. Ocupações de leitos hospitalares para doentes com Covid-19 caem a níveis de janeiro, mas sem trégua para mortes. Mais um óbito é confirmado e o município crava 400 vidas perdidas para o coronavírus. Patos de Minas recebe pouco mais de 3 mil vacinas em nova remessa e só será suficiente para imunizar com primeira dose idosos com 63 anos e trabalhadores de saúde cadastrados até 2 de abril. Você vai ver que pai é indiciado por agredir bebê com 8 meses e ter deixado sequelas. Nós vamos mostrar também a Operação Wesley da Polícia Militar, que desencadeou a ação em homenagem a ex-comandante para a prevenção à criminalidade. No NTV News desta segunda-feira, a gente mostra como foram os principais jogos do final de semana que definiram as semifinais do Mineiro. Vamos falar também do Disque Denúncia, que alcançou 1 milhão de denúncias em Minas. Obras interrompem trânsito de veículos na JK e Dona Luísa. 4 estações em uma. Época do ano tem grande amplitude térmica, mas o tempo seco deve prevalecer. Tem ainda análise de notícia e muito mais informações no NTV News, que começa agora. A Polícia Militar de Patos de Minas desencadeou nesta segunda-feira a Operação Wesley, em homenagem ao ex-comandante da 10ª Região, que morreu vítima da Covid-19. A operação tem por objetivo a prevenção de crimes. A Operação Wesley, lançada pela Polícia Militar, tem por objetivo o policiamento ostensivo na região, tanto no perímetro urbano quanto no rural. Denominada em homenagem ao comandante da Polícia Militar que faleceu vítima da Covid-19, a ação policial acontecerá durante toda a semana. E o conceito da operação que nós tínhamos antes, a gente fazia operações diurnas. E com o conceito da operação do Coronel Wesley, a gente faz operações que duram semanas. O objetivo da operação é levar segurança às pessoas, principalmente nos bairros onde está registrando maior incidências, apesar de que os 4 meses desse ano, se comparado ao primeiro semestre dos 4 meses do ano passado, a gente está com uma redução bastante expressiva na criminalidade, a gente está aí uma situação tranquila. Os crimes que nós tivemos, que destoou um pouquinho no início do mês de abril, sobretudo aqueles que foram a residências urbanas, nós conseguimos identificar e prender esses autores e de lá para cá a gente está aí no momento de tranquilidade. Segundo o comandante, nos últimos 4 meses houve redução de crimes, como por exemplo, tráfico de drogas. Mas realmente, se a gente for olhar no quantitativo, o ano passado a gente teve grandes apreensões aí, vários quilos de maconha. Esse ano a gente está tendo algumas apreensões, não tão expressivas em número de peso, vamos dizer assim, mas realmente a gente tem notado uma redução. Apesar de que a maioria das pessoas que nós prendemos no ano passado, que representavam uma grande movimentação do tráfico de droga, continuam presos. Então é uma tendência normal de reduzir em face das prisões e apreensões que nós fizemos no ano passado. Ainda segundo o Tenente-Coronel Vinícius, graças à patrulha de prevenção à violência doméstica, o crime de violência doméstica também apresentou baixos índices, sendo que somente no ano de 2020, o Brasil registrou 105 mil denúncias referente ao crime. Então nós estamos aí com uma expressiva redução e um acompanhamento diuturno dos casos cuja a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, acompanha diariamente. Com essa patrulha a gente espera realmente dar uma atenção maior a esses casos de violência doméstica que tem incomodado aí bastante o Brasil. O comandante ainda encoraja a população a auxiliar o trabalho ostensivo da Polícia Militar e denunciar práticas de crimes. E a Polícia Militar, em diversas cidades, faz esse acompanhamento. Inclusive os policiais militares têm um treinamento exclusivo para atuar nesse tipo de ocorrência. O 181, o número do Disque Denúncia Unificado, recebeu desde a sua criação 1 milhão de denúncias em Minas. 60% delas estão relacionadas ao tráfico de drogas. A maioria das ligações são feitas de Belo Horizonte, que responde por 25% do total, e da região metropolitana. As denúncias são anônimas e foram importantes para o trabalho da polícia.
As ligações levaram às prisões e apreensões de mais de 240 mil pessoas. A polícia também apreendeu 26.886 armas e 291.752 munições ilegais. Em relação ao tráfico de drogas, crime mais denunciado no serviço, foram apreendidas quase 48 toneladas de drogas. Os cofres públicos arrecadaram aproximadamente 200 milhões de reais, sendo mais de 36 milhões em espécie provenientes do tráfico e de jogos de azar, e mais de 163 milhões de autos de infrações ambientais. O 181 é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e conta com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O serviço do Disque Denúncia também é aliado do programa Procura-se, que teve a 4ª edição lançada na semana passada, com a lista dos 21 criminosos mais procurados de Minas Gerais. Daqui a pouco as comemorações dos 49 anos da APAI. E tem também a previsão do tempo. A época do ano tem grande amplitude térmica, mas o tempo seco deve prevalecer. A APAI de Patos de Minas completou 49 anos neste domingo, promovendo o diagnóstico, a prevenção e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. A organização destaca a importância para a sociedade. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas, a APAI, completou mais um ano de existência no município de Patos de Minas. A instituição, que não possui fins lucrativos, é referência no atendimento de pessoas com algum tipo de deficiência intelectual na cidade. O aniversário de 49 anos da APAI foi comemorado neste último domingo, mas por não ser dia útil, a solenidade foi realizada na manhã desta segunda-feira, com a presença de todas aquelas pessoas que fazem parte da associação. Segundo o presidente, a APAI serve para ajudar as famílias, os pais dos alunos excepcionais, e, inclusive, desenvolve um trabalho social muito grande hoje em todas as partes do Brasil. O que é isso? Isso é um movimento bem completo, né? Bem, assim, quem que pode ser apaiano? Qualquer pessoa que quiser vir somar conosco é bem-vinda. Nós temos aqui, a APAI ela é gerida por uma diretoria de cerca de 32 pessoas, entre Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. A APAI, ela, graças a Deus, a marca tem um apelo muito grande, porque as nossas ações elas são muito transparentes. Então, isso nos dá uma condição assim, de credibilidade muito grande junto à sociedade. Na mesma solenidade, Maria Badia passou a fazer parte do mural de ex-presidentes da associação. Ela está há 47 anos na APAI de Patos de Minas. A gente volta, né, aquilo que a gente vivenciou, né, há anos atrás, né, e é difícil falar, mas eu vejo a culminância, né, de toda uma vida. Eu não tenho não sinto isso como privilégio, mas sim eu tenho gratidão a todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse, né, contribuir com o movimento apaiano e principalmente, né, as pessoas com deficiência. Uma das primeiras alunas da instituição, a Thalita Alves, disse que a APAI mudou a vida dela. Muito feliz de estar aqui. Desde criança, desde pequena, minha vida toda, a vida inteira, dedicada desde criança, desde pequena. E por estar aqui é um presente estar aqui com todos os meus amigos. Durante a pandemia, o trabalho social desenvolvido pela organização deve continuar. Isso, é claro, com o apoio da sociedade. Tudo que a gente vai falar tem que falar sobre pandemia. Infelizmente, é o que a gente está vivendo. O ano passado, a gente ficou impossibilitado, né? Foi até o meu primeiro ano de mandato, a gente ficou impossibilitado de fazer as nossas promoções, que já são tradicionais. Dentre elas, a gente tem o Leilão do Bem, a gente tem a nossa feijoada apaiana e a Feira da Bondade, que é feita em agosto, né? Na ocasião da Semana de Comemoração da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, todos esses eventos, eles foram cancelados, né? Em função da pandemia. Aí, o que acontece com isso? Essas receitas que provavelmente nós teríamos, ou que teríamos com certeza, essas receitas, elas nos foram tiradas, né?
Então a gente ficou sem essas receitas. Então é igual você falou. Então a gente está tendo que se reinventar. Já falei essa palavra umas 3 vezes, mas a realidade é essa mesmo. Cada dia que passa, você tem que estar fazendo algo diferente daquilo que você vinha fazendo para você continuar sobrevivendo. Mesmo com as dificuldades, fazer 49 anos é fazer história. Para Thalita, a PAI não pode acabar. Vai continuar pro resto da vida. Até enquanto a gente tiver aqui, ela vai continuar. Ela não vai parar nunca. Não pode parar, né? Nessa época do outono, a gente sente na pele todas as estações do ano, né? Aqui em nossa região. No mesmo dia tem sol, chuva, calor e frio, mas tem explicação isso, viu? Entretanto, daqui para frente o tempo vai ficando assim mais seco, claro, podendo ocorrer as frentes frias. No mesmo dia, frio e calor, céu limpo e nebuloso, mas são características da época mesmo. Parece meio estranho, né? De manhã quente demais, à tarde parece que esfria um pouco, céu límpido durante o dia e mais ao entardecer alguma nebulosidade. Tudo isso é muita característica dessa estação que nós vivemos agora, que é a estação do outono. Justamente uma transição entre o verão e o inverno. Então nesse período acontece quase que as 4 estações num dia só. Chuvas só isoladas e o tempo seco prevalece. Previsões de chuva para esses dias são mínimas, o que não impede de acontecer em determinados locais a precipitação localizada de forma bem humilde em termos de quantidade. Por que isso? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento em que as frentes frias que estão chegando sobre a nossa região, que normalmente são secas, estão encontrando massa de ar com umidade abaixo de 60% de umidade. E com umidade abaixo de 60%, normalmente é difícil a formação da molécula que vai formar a gota de chuva. Com a diminuição da umidade, mais ventos e o passar do outono, o tempo esfria mais. A temperatura, eu creio que todos já podem ter observado, ela já começa a amanhecer mais frio, e a tendência é que nós tenhamos mais desse mês de maio já temperaturas próximas aí dos 13 graus pela manhã, né? E isso com a umidade diminuindo a cada dia quando nós nos aproximamos aí do inverno que começa em junho. Então dessa forma a gente tem que entender que os ventos acontecem de forma fria, a umidade começa a diminuir e a possibilidade de chuva também diminui. Que isso tudo decorre em função da quantidade de radiação que o Sol emite sobre a nossa região, vai gradualmente diminuir até o mínimo, que é o início da entrada do inverno. Então agora nós já temos menor quantidade de radiação, ou seja, as noites já são maiores do que os dias. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Uma massa de ar quente e seco predomina em Minas Gerais, inclusive nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste. A previsão é de calor para essa terça-feira, mas pode também ocorrer chuva isolada. Confira só. A previsão do tempo indica uma terça-feira com aumento da nebulosidade em Patos de Minas devido à intensificação de áreas de instabilidade atmosférica que atuam na região central do Brasil. Por isso, sol entre nuvens e podem ocorrer chuvas isoladas. A umidade relativa do ar varia de 25% a 75%. Já a temperatura mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 30. Na região, as condições de sol entre nuvens e chuva isolada se repetem. Em Presidente Olegário, a temperatura varia entre 20 e 32 graus. Em Lagamar, mais calor, máxima de 33 graus. Em Guimarães, a máxima não deve ultrapassar os 27 nesta terça-feira. Em Lagoa Formosa, a temperatura varia de 20 a 29 graus. E em Rio Paranaíba, os termômetros registram até 28 graus. A seguir, os principais jogos do final de semana que definiram as semifinais do Mineiro. A URT perdeu de goleada para o América. Agora a gente fala de futebol, né? Um final de semana decisivo no Campeonato Mineiro, com a última rodada classificatória para as semifinais. No sábado, o Atlético venceu por 1-0 o Atlético, mas já estava classificado e em primeiro na tabela.
O Atlético começou dominando o jogo, enquanto o Atlético tentava equilibrar o início da partida com jogadas pelo meio. Aos 16 minutos da primeira etapa, Mariano, em uma cobrança de falta, mandou a bola para o fundo do gol, abrindo o placar. O Galo continuou com mais chances no segundo tempo. Foram vários lances dentro da área, mas o goleiro adversário não deixava a bola passar. Aos 36 minutos do segundo tempo, a equipe de São João del Rei chegou a balançar as redes. Fernando recebeu na direita e cruzou. Mococa entrou pela esquerda e fez o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. O jogo seguiu e o Galo venceu e terminou a fase de classificação. De novo, jogo seguiu e o Galo venceu por 1-0 e terminou a fase de classificação. Equipes fisicamente muito fortes, então tem que se valorizar. O Atlético de 30 pontos fez 24 pontos, né? Está com 80% praticamente de aproveitamento no campeonato, tem a vantagem que era o que se buscava a princípio. Para Cuca, a montagem da equipe foi para se ter oportunidades dos reservas ganharem ritmo de jogo. Sim, hoje nós utilizamos alguns meninos, né? O Caleb, o Savinho, e tinham outros que estavam no banco. Dentro disso, outros jogadores que também precisam adquirir ou readquirir ritmo de jogo, né? Então eu gosto muito de mexer com jovens, muito mesmo, e a gente sempre está atento. Temos trabalhado em sincronismo com o Leonardo Silva, que é quem cuida lá desse setor, e está sempre nos passando os meninos que estão se sobressaindo. O Atlético terminou em primeiro lugar no Campeonato Mineiro, com 27 pontos. Perdeu apenas 2 jogos, vencendo os outros 9. Agora é foco na fase de mata-mata. Agora o Galo enfrenta Tombense nas semifinais, mas antes do Mineiro tem compromisso pela Libertadores nesta terça-feira, amanhã, contra o América de Cali. O Cruzeiro atropelou o Patrocinense neste domingo no Mineirão. Fez 4-0 e terminou em terceiro na primeira fase. E vai enfrentar o América pelas semifinais, mas com desvantagem. O Cruzeiro desconheceu o Patrocinense no Gigante da Pampulha e dominou a partida. A Raposa abriu o marcador logo aos 2 minutos do primeiro tempo com William Potker. Apesar das chances na etapa inicial, os outros gols saíram no segundo tempo. E logo no início, aos 3 minutos, Matheus Barbosa anotou o dele. 2 minutos depois, Potker, inspirado, fez mais um. Jadson fechou a goleada aos 45 minutos, 4-0 Cruzeiro. Conseguimos controlar o primeiro, o segundo tempo, o nosso ritmo de jogo. Então estou muito feliz aí que a equipe vem crescendo. Eu individualmente também estou feliz por mais um gol, então espero seguir nessa batida aí para ajudar o Cruzeiro nessa temporada. Importante, né? Importante essa vitória para o nosso torcedor ter cada vez mais confiança no nosso trabalho. O trabalho está sendo bem feito e tem tudo aí para dar certo nossa caminhada. A gente sabe que é longa e sabe que o objetivo principal está por vir. Agradecer a Deus por tudo, né? Porque só Deus e minha família sabem de tudo que eu passei, né? Para chegar nesse momento, para realizar esse sonho. Passei por muitas coisas agradáveis, muito feliz, mas estou muito feliz em estrear profissionalmente, ainda mais pelo Cruzeiro, que é um time grandioso. O gol é só a cereja do bolo. Mostra que todos nós do elenco, do grupo, somos importantes, né? Aqueles que entram em campo frequentemente e aqueles que também trabalham por trás das câmeras, né? Que as pessoas não veem no dia a dia, e isso é muito importante para formar um grupo forte. Agora é pensar no adversário da semifinal, o América, que terá a vantagem de jogar por 2 empates ou 1 vitória e 1 derrota pela mesma diferença de gols. Mas para o técnico do Cruzeiro, não há favoritismo. Do favoritismo é muito da imprensa, né, da torcida, enfim, do externo, né? Acho que o futebol realmente se resolve dentro de campo. É lógico que o América tem um processo de longo prazo, médio e longo prazo ali. Então isso dá uma solidez, dá uma consistência. É uma equipe que ano passado já chegou nas finais, o Cruzeiro não. Então nós estamos crescendo ainda, mas como você disse, o futebol se resolve dentro de campo. A gente vai buscar passar por essa fase e chegar à final do campeonato. Pois é, o clássico entre Raposa e Coelho será no próximo domingo. O América goleou o RT na última rodada da primeira fase do Mineiro. O placar de 5-0 foi o maior já registrado na primeira fase da competição.
Na última rodada da primeira fase do Mineiro, a expectativa do Trovão Azul era a vitória e a derrota do Tombense, mas não foi bem isso que aconteceu. Em partida válida pela 11ª rodada da competição, a URT recebeu no Zama Maciel o vice-líder do Mineiro, o América. O Coelho já começou o primeiro tempo dominando a partida e levando perigo ao Trovão. A URT não conseguiu passar do meio de campo e o América abriu o placar aos 10 minutos com bola parada, em cobrança de falta de Bruno Nazário, o primeiro gol do jogador com a camisa do Coelho. O confronto seguiu com muitas faltas e foi em mais uma bola parada que o URT teve sua melhor chance. O América conseguiu ampliar já nos acréscimos com o zagueiro Ricardo Silva, que aproveitou o escanteio cobrado por Bruno Nazário, subiu mais alto que a defesa e mandou para as redes. Lisca não mexeu no time nos minutos iniciais e logo aos 8 minutos, mais um gol do visitante, com Diego Ferreira, depois de lançamento do meia Ale. Lisca enfim mexeu no time e aos 23, após um passe de Gustavo para Rodolfo, o atacante fez o quarto do Coelho. A URT já não tinha mais chances de reação e acabou levando o quinto aos 26 do segundo tempo com Lucas Gabriel, que aproveitou uma falha na zaga e marcou para o América. Com a goleada de 5-0, a URT se despediu do Mineiro, mas está na disputa pelo troféu Inconfidência. Com o fim da última rodada, os representantes mineiros para a Série D do Brasileirão foram definidos. A última rodada do Campeonato Mineiro definiu os 3 representantes mineiros para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2022. São eles pela ordem: o RT, 5º colocado, Pouso Alegre, 6º colocado e Caldense, 7º colocado. Os 4 primeiros do estadual deste ano já têm vaga garantida em competições nacionais: Atlético e América pela Série A, Cruzeiro na Série B e Tombense na Série C. Os representantes mineiros na Série D de 2021 foram definidos mediante classificação no Mineiro de 2020. São eles: Caldense, Uberlândia e Patrocinense. O Boa Esporte também vai disputar o torneio, já que caiu da Série C para a D. Se por acaso a Caldense conseguir subir da D para a C, o Atlético, 8º do Mineiro neste ano, herda a vaga da Série D de 2022. Agora disputam o troféu Inconfidência a URT, Pouso Alegre, Caldense e Atlético. No final de semana, a URT enfrenta o Atlético e Pouso Alegre a Caldense. A gente muda de assunto porque em 2009 a Copasa iniciou a operação do serviço de tratamento e esgotamento sanitário em Patos de Minas e hoje 90% já é tratado. Em Patos de Minas, o esgoto passa pelo chamado tratamento convencional biológico. Isso significa que bactérias atuam na decomposição da matéria orgânica. Depois de sair do imóvel, o esgoto passa por uma caixa de gordura, que é uma estrutura essencial para reter restos de alimentos e óleos que podem entupir as redes de esgoto. De lá, seguem para as redes coletoras da Copasa e vão até os interceptores, que são as tubulações que reúnem o esgoto coletado de diferentes pontos da cidade e o conduz até as elevatórias, as unidades responsáveis por bombear o esgoto para a chegada na estação de tratamento. Chegando à ET, o esgoto passa primeiro pelas chamadas pineiras, em que são retirados os materiais grosseiros, como graxa, areia, óleos, metais, madeiras, brinquedos, embalagens, animais em decomposição, roupas, sapatos, tecidos, entre outros objetos sólidos que são descartados de maneira incorreta nas redes coletoras e causam o entupimento delas. Depois da separação de materiais grosseiros, o esgoto é submetido ao tratamento convencional. Vai para 3 reatores, onde é feito o tratamento biológico. É neste ponto em que as bactérias ocasionam a liberação de gases, enquanto fazem o seu trabalho. O odor característico é inerente ao processo de tratamento, mas a Copasa adota constantemente medidas que contribuem para mitigar a situação, como os queimadores de gases. Depois de passar pelo reator, o esgoto segue para 3 filtros, grandes tanques com pedras, onde é dada continuidade ao tratamento biológico.
e de lá vai para os 3 decantadores, onde ocorre a separação líquida da parte sólida. Só depois desse rigoroso processo, o esgoto tratado é devolvido ao Rio Paranaíba. É dada a destinação correta a toda a matéria sólida retirada durante o tratamento de esgoto. Para assegurar que o tratamento está atingindo a qualidade estipulada por órgãos ambientais, diariamente são feitas análises em laboratório que atestam que o efluente está apto a retornar para a natureza após ser submetido a criteriosas análises. Além das análises diárias feitas no laboratório da ET de Patos de Minas, outras avaliações tão rigorosas quanto são realizadas em laboratórios regionais e estaduais. Até hoje, a ET sempre foi aprovada nos testes, o que comprova que ela apresenta eficácia e opera em conformidade às legislações vigentes. Vários órgãos ambientais fiscalizam a estação de tratamento de esgoto, entre elas a Superintendência de Meio Ambiente, a SUPRAM, e a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. O tratamento de esgoto melhora os índices de desenvolvimento econômico, contribui com a redução de gastos com o tratamento de doenças, promove a valorização do potencial turístico local e proporciona maior atração de investimentos privados para a cidade. Daqui a pouco aqui no News a gente tem a análise da notícia. Respiro em Patos de Minas. Ocupação hospitalar para doentes com Covid-19 cai a níveis de janeiro. Mais mortes sem trégua. Mais um óbito foi confirmado e o município cravou 400 vidas perdidas para o coronavírus. Patos de Minas recebe pouco mais de 3 mil vacinas em nova remessa e só será suficiente para imunizar com a primeira dose aqueles idosos com 63 anos e trabalhadores da saúde que foram cadastrados até 2 de abril. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta segunda-feira, em sessão da Comissão do Senado, que está discutindo sobre a pandemia, que há uma dificuldade no fornecimento de vacinas para aplicar a segunda dose da Coronavac. Em 21 de março, a pasta orientou os estados que as doses reservadas para o reforço fossem utilizadas imediatamente como a primeira, mas com o atraso na entrega de insumos da China, essa entrega de imunizantes tem atrasado também, né? O ministro disse que será emitida uma nota técnica acerca desse tema. Falando de imunização, que é o nosso primeiro assunto aqui hoje da análise da notícia, com a participação do jornalista e apresentador Gui Boaventura, que divide tela comigo, né? Olá, Gui, boa noite. Olá, Daí, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui com você. O Gui, o Ministério da Saúde, então, pede que se vacine todas as Coronavac numa primeira, como primeira dose, sem aquela reserva que os municípios e estados começaram a fazer, dobrando, né, esse valor de doses para a primeira e segunda dose, e aí foram aplicadas todas, mas agora há esse déficit, essa dificuldade em aplicar a segunda dose em muitos estados. Olha, isso dá uma tristeza no brasileiro. Todo mundo que raciocina um pouquinho, sabe, em torno dessa situação, fica numa tristeza muito grande, porque nós estamos vivendo uma guerra onde nós não temos nenhum planejamento, zero de planejamento. Nós não tivemos planejamento para começar, para entrar na guerra, e não temos planejamento hoje para dar continuidade. Nós não sabemos o que nós vamos fazer amanhã. Nós, povo, somos soldados nessa guerra, e os generais estão todos aí perdidos e batendo cabeça uns com os outros. Essa situação, né, de negociação com a China, com o laboratório que fornece a Coronavac para o Butantan, que é a vacina que hoje é a mais importante que nós temos, que é a que está dando condição de vacinar a população. No segundo lugar, vem a AstraZeneca. Nós tivemos, há aproximadamente 10 dias aí, nós tivemos uma declaração do próprio presidente do Butantan dizendo que a vacina iria atrasar. E veja bem, todo esse problema é por causa de um atraso de 3 dias. 3 dias apenas, que foi o atraso na entrega desse insumo para a fabricação dessa vacina, para você ver como essa é uma situação delicada. E aí me vem o ministro, vai para o Senado, vai responder para o Senado, e eu fico admirado que ninguém fala absolutamente nada. Ninguém chama ele e fala, ô ministro, isso é culpa sua, isso é culpa do seu ministério. No seu ministério é que está lotado o PNI, é um departamento do Ministério da Saúde.
E aí não tem nenhum planejamento. O Plano Nacional de Imunização da população brasileira é um plano que não tem planejamento. Onde já se viu falar uma coisa dessa? Quer dizer, nós estamos passando cada aperto, nós estamos passando por cada coisa, por incompetência dos dirigentes. E aqui, Odair, vai uma crítica, e eu estou falando isso, e a gente tem conversado muito a respeito disso, é de A a Z. Não tem ninguém de partido, de lado político, de esquerda, de direita, de centro, do meio, do não sei aonde, da beirada, sabe, do alto, de baixo, é todo mundo. É uma incompetência generalizada, ou pelo menos, se não for incompetência, sabe, é uma falta de interesse. Não sei porquê, mas isso está matando gente, né? E não sei por que não tem uma solução, que não sentam esse pessoal aí, que não senta o governo e falam, pera, vamos parar de matar o brasileiro, vamos atrás. O Ministério da Ciência e Tecnologia liberou hoje, no último dia do prazo, liberou a comercialização no Brasil da Sputnik V para essa negociação com a Rússia. Uma demora absurda. Agora, nesse instante, eu estou aguardando o resultado aqui, ainda não saiu o resultado. A Anvisa está analisando a possibilidade de autorizar a aplicação dessa vacina aqui no Brasil. Há, inclusive, negociação que não é do governo central, que é a negociação paralela de governadores, prefeitos, esse consórcio dos governadores dos estados aí para comprar a Sputnik V. Há uma certa sinalização do laboratório russo para fornecer essa vacina para o Brasil. Pode ser a salvação nossa, para não parar esse processo de vacinação, porque a Pfizer é no segundo semestre, né? A da Johnson é também no segundo semestre. Tudo é para o segundo semestre. Tudo é depois que vacinar todo o americano, depois que a China vacinar 40% da sua população, e olha que 40% da população da China é gente, hein? Mas isso porque esses países saíram na frente, né, Gui? Sim, saíram na frente. Nós estamos atrasadíssimos com essa situação aí. O que eu mais fico preocupado, Odair e telespectador, é que parece que não tem seriedade, sabe? Parece que nós estamos vivendo só de susto. Cada hora que você busca a mídia, cada hora que você busca a fala de um representante da política brasileira, sabe, do governo brasileiro, do governo dos estados, etc., cada hora que você busca alguma declaração, um susto. O ministro aparece na televisão, opa, vai faltar a segunda dose da vacina. Aparece o outro ministro, o dinheiro acabou, não tem dinheiro para comprar. Aparece o outro ministro, sabe, é um Deus nos acuda isso aí. E a população brasileira fica nesse impasse. E olha, nós vamos falar hoje aqui na análise da notícia, o procedimento do povo brasileiro está dando resultado, viu? Apesar de tudo isso que a gente está vendo, apesar de toda essa conversa, essa discussão em torno de se fecha ou se não fecha o comércio, acho que nós fazemos uma coisa mal e porcamente aqui no Brasil e prejudica gente que não precisava estar sendo prejudicada, como o empresariado brasileiro está sendo prejudicado, por exemplo. Mas todo esse esforço está trazendo resultado. E nós vamos falar disso, de resultados disso ainda hoje, aqui resultados disso da nossa região. Né? Uhum. O Gui, ainda sobre imunização, Patos de Minas aplicou 28.496 vacinas contra a Covid. Nós vamos colocar aí o vacinômetro no ar. Receberam a dose de reforço 16.095 pessoas, né? Ainda é muito pouco diante de tudo que a gente tem vivido, né, Gui? Ainda é muito pouco diante de toda essa pandemia, mais de um ano de pandemia e da necessidade de imunizar toda essa gente. Nós aí, de verdade mesmo, se for contar de verdade a população do Brasil hoje, porque a contagem dá 140 e poucos mil habitantes, mas a experiência nos diz que nós já devemos ter passado fácil aí dos 180 mil habitantes, em que pese que hoje nós temos uma população esvaziada aí, que é a população de estudantes que não tá morando aqui por força de estar estudando online, por força de estar estudando aí através da internet, por força até de não ter feito matrícula esse ano em faculdades e universidades,
mas nós devemos ter um pouco mais de 140. Então, nós temos aí 16 mil pessoas, não é isso? 16 mil pessoas? Isso. 28 é o total da uma e da segunda, né, Odair? Isso. Então, nós temos aí, nós temos em torno de 10% da população vacinada para 4 meses de esforço aí, em torno disso. É pouco, né? É muito pouco. O Gui Minas Gerais recebeu na sexta-feira 390.550 doses do Ministério da Saúde. Os imunizantes só foram entregues às unidades regionais de saúde nesta segunda-feira, conforme a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Mais imunizantes chegando aí, entregues somente hoje, viu, Gui? Mas você não está reclamando aí de ter sido entregue para o governo de Minas na sexta-feira? Porque eu não sabia disso, eu tinha falado disso com o governador. Né? A gente não tinha essa informação. Não tinha. Mas você está reclamando de ter entregue isso aí na sexta-feira lá e só ter entregue isso aqui hoje para ser entregue, para ser distribuído amanhã? Não, poxa, daí você também está sendo cruel com nós não trabalhamos. Nós não podemos trabalhar no sábado e no domingo, e muito menos feriado. Né? Tem que dar folga para o pessoal. Nada que justifique esse pessoal trabalhar constantemente, assim, ou acontecer um plano, sabe, para alguém trabalhar, para dar agilidade nesse processo, e depois folga na terça, na quarta, na quinta, seja lá que jeito for, paga hora extra. Não justifica isso, porque nós não estamos vivendo nada de tão perigoso assim para a população, né? Desculpe a ironia. Não, tudo bem. É que, inclusive, já foi a alegação da própria Secretaria de Estado de Saúde de que é preciso um prazo para que essas vacinas possam ser levadas imediatamente para a Câmara Fria e ficar um prazo lá para depois ser entregue aos municípios. O que é uma desculpa meio maldada, né, diante de uma situação que a gente vivencia, uma vez que essas vacinas serão encaminhadas para os municípios. Então, o risco que corre para agora, corre para amanhã também, Gui. Sim, claro. Não tem conversa, não. E tinha que chegar na sexta aqui, começar a vacinar na sexta mesmo, sabe, enquanto tivesse horário, vacinar no sábado, no domingo. Aproveita, pessoal, que está tudo em casa. Para a maioria da população hoje, ou não é a maioria, mas para uma grande parte da população, e principalmente uma população acima dos 60 anos, essa população que está girando em torno dos 70, de 68 a 70 anos, está recebendo a segunda dose, todo dia domingo, rapaz. Sabe? Então, não faz diferença não. Chama esse pessoal para ser vacinado no domingo, que esse pessoal vai com muito prazer e boa vontade acima de tudo. Certeza. E Patos de Minas recebeu, Gui, 3.500 vacinas dessa nova remessa e só será suficiente para imunizar com a primeira dose idosos com 63 anos e trabalhadores de saúde cadastrados até 2 de abril, né, com aplicação já nesta terça-feira. No caso dos idosos, as iniciais AAM, né, da letra A à letra M, podem se vacinar de 8 às 11, de meio-dia às 3 da tarde. E os demais no mesmo horário, só que na quarta-feira, viu? É bom que as pessoas fiquem bem atentas. Trabalhadores de saúde recebem a primeira dose na terça-feira, de 18 às 20 horas. Na quinta-feira será a vez de oferecer a dose de reforço para trabalhadores de saúde de 8 às 13 horas e de 18 às 21 horas com a AstraZeneca. É um calendário que precisa ser bem divulgado, precisa ser bem repassado para todas as pessoas, né, Gui? Para que essa informação chegue do mais humilde ao mais escolado em tudo isso que está acontecendo, porque tem faltado também a informação para esses públicos, né? A sorte da população é que nós existimos, viu, Odair? Porque nenhuma boa vontade de divulgar isso para a população, achando que esse pessoal aí tem acesso fácil. É só conferir lá o número de acessos, isso é fácil hoje, conferir o número de acessos no site da prefeitura. É pouco ou quase nada, como diria lá o Luiz Gonzaga, mas nós temos a boa vontade de estar divulgando isso sempre. Vamos atrás, procuramos, né, informamos para a população a respeito de horários, a respeito de quem pode ser vacinado. Né, nós estamos cumprindo aí o nosso papel. Graças a Deus que nós existimos e a população está sendo informada em relação a esse calendário aí. Importante a gente dizer o seguinte: essa vacina
da Coronavac, que está faltando agora, que vai faltar a segunda dose, que o ministro está falando por causa do atraso no fornecimento desse insumo que vem da China para a fabricação da vacina aqui no Brasil, vai atrasar essa segunda dose. Eu acredito até que isso aí vai ter uma mexida, vai ter um melhor contato do governo brasileiro, porque quando a coisa aperta, a pipoca pula, né? Quando é a necessidade que faz o sapo pular. Então, eu acredito que eles vão normalizar isso aí para não faltar essa segunda dose da vacina, que é um prejuízo muito grande. Porque se a pessoa ficar um tempo muito grande aí sem a segunda dose da vacina, não se sabe. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui, porque a ciência não tem essa informação. Não se sabe se prejudica a imunização inicial, feita pela primeira dose. Se a dose complementar tardia não prejudica toda essa vacinação, não prejudica toda essa imunização. Por outro lado, está chegando aí uma grande parte desse carregamento, a dose da AstraZeneca e a segunda dose da AstraZeneca, que não deve faltar, mesmo porque tem uma folga maior no tempo, para 90 dias, né? Você pode ficar 90 dias aí para depois receber essa segunda dose. Vale lembrar que não é exatamente 90 dias, é até 90 dias para você receber essa segunda dose aí, né? Muito bem. Gui, vamos falar dos números, então, da Covid em Patos de Minas, comparativos entre hoje e o boletim de sexta. Mais um boletim que mostra estabilidade nos números da Covid, viu, Gui? Mas sem trégua para as mortes, né? Porque mais uma foi confirmada nessa segunda-feira em Patos de Minas, um homem de 43 anos, né? E com isso o município cravou essa triste marca de 400 mortes dessa pandemia, né? A maior parte desses óbitos ocorridos em 2021. Mais 51 novos casos, nós passamos aí de 13 mil doentes com 2.332 já tratados, de acordo aí com o boletim que está na tela. Muito bem. Essa questão dos 51 casos, isso ameniza muito a nossa situação, né? Nós tínhamos há poucos dias, pela contagem não oficial do site do governo municipal, e sim pelas informações periféricas que a gente apurava aí, e a gente não divulgava isso, mesmo porque se a gente colocar uma outra, eu sempre questionei a subnotificação, mas a gente nunca divulgou para não colocar um comparativo e prejudicar o andamento das coisas, porque o interessante seria a população estar bem informada, ou pelo menos ter uma informação para se balizar. E nós sabíamos, e todo mundo sabia, de que precisava tomar uma decisão, precisava tomar uma atitude, e a população ajudou nesse sentido aí. Mas nós tínhamos informação de 200, 300 contaminações, ou 300 por dia dos laboratórios, só dos laboratórios particulares, de 300, quantas vezes nós já fizemos um apanhado com mais de 300 infecções, ou mais de 300 casos positivos, resultados positivos de exames feitos por esses laboratórios. E a gente sempre preservou essa divulgação para não prejudicar toda essa informação. Agora, essa informação de 51 nos alivia bem, né? Isso sem contar que na sexta-feira foram 20 e poucos. Sim. Isso sem contar, que eu não sei se você tem informação aí a respeito da região, você tem informação aí a respeito da região? Espera para a gente falar disso ou a gente já pode falar? Podemos falar da região, podemos. Por exemplo, Lagoa Formosa. É uma cidade que passou oficialmente 12 dias sem nenhum caso de contaminação. Sem nenhum caso de contaminação. Pela contagem do município, até domingo, até ontem, foram 14 dias. O que é normal, isso, sábado e domingo não estava nessa conta aí. Hoje surgiu mais um caso. Então, em 14 dias, ou no final de 14 dias dessa contagem, um caso somente lá em Lagoa Formosa. Poxa, isso é uma boa notícia. Claro. Lagoa Formosa que vivia uma situação, e olha, que isso não foi feito nenhum trabalho excepcional lá não, viu? Muito pelo contrário. Lagoa Formosa ficou um tempo meio no desleixo, aí ficou um tempo meio na berlinda, meio
sabe, sem ninguém saber o que é que estava acontecendo, a gente correndo atrás de informação e a gente não conseguia essa informação, mas parece que o povo teve juízo. E todo esse esforço que foi feito aqui na região reflete também aqui em Patos de Minas. Porque nós temos um índice de ocupação aí, que você deve falar sobre ele já. Esse índice de ocupação hoje tem uma variação, toda semana que tem passado, a cada semana que se passa, essa variação é um pouco mais baixa. Você tem aí na tela, né? Hoje nós temos aí de ontem para hoje, já uma queda substancial nos leitos de Covid em hospitais públicos e hospitais privados, caindo bastante, inclusive. De janeiro, Gui. Sim. Semelhantes aos de janeiro, esses números, inclusive. Exatamente. Né? Nós temos... É preocupante? Claro que é preocupante. Nós temos hoje 102% dos leitos clínicos ocupados em Patos de Minas, de todos os hospitais públicos e privados. Nós temos 91,30% dos leitos ocupados em UTI. Né? Nos leitos públicos, 70%, 52% dos leitos só ocupados, quer dizer, a metade. É o que você falou, no comecinho de janeiro nós tínhamos esses índices aí, antes dessa explosão, diria que espetacular do caso de Covid aí, fazendo que chegássemos a 300, preste atenção nesse número, daí, o nosso telespectador. Nós chegamos, já não acabou o mês de abril, né? E nós já chegamos a 300 mortes esse ano. É uma média de acho que 70 e poucos, 75, até a Ayandra fez hoje cedo essa média aí. Nós temos esse ano 300 casos, né, 300 mortes, 300 óbitos, dividido por 4,75 por mês. Em cada mês, quase que 70% de todos os casos do ano passado. Quer dizer, nós passamos um período aqui em Patos de Minas que às vezes a ficha não cai e às vezes a gente não para pensar, mas foi um momento terrível. Quantas vezes nós dois sentamos para analisar isso e a gente ficava estarrecido com os números aqui da nossa região. Então, isso passado, é bom que a gente pode falar isso agora, nós passamos um momento muito negro aqui em Patos de Minas e na nossa região. Não podemos passar isso de novo, não. Se estourar agora, partindo desse patamar que nós estamos, onde nós vamos parar, Alden? É verdade, Gui. Até porque a situação melhorou, mas ela ainda é preocupante, como você disse, até porque na rede particular, o boletim mostrou aí que há ainda dificuldades, não baixou tanto assim na rede particular, na rede pública é que realmente nós temos aí um respiro, né? Mas vamos fazer uma parada rápida aqui, Gui, vamos para o intervalo, a gente dá uma pausa e já a gente volta com a análise da notícia. Vamos falar sobre estradas rurais que devem ser recuperadas com parte do valor pago por mineradora como indenização em Brumadinho. Vamos falar também do pai que foi indiciado por agredir um bebê de 8 meses e ter deixado sequelas neurológicas na filha. A Polícia Civil comunicou nesta segunda-feira que indiciou o pai que agrediu a própria filha em dezembro de 2018. O bebê de 8 meses, na época, ficou com danos neurológicos. O repórter Matheus Borges tem os detalhes. O fato aconteceu no dia 6 de dezembro de 2018. Segundo as informações, o pai da garotinha tinha ficado responsável por dar banho na filha naquele dia. A história que é contada no inquérito policial é que esse pai chegou em sua residência, a mãe da criança estava lavando roupa e fazendo a comida, pediu para o pai dar banho na criança. O pai levou a criança até o chuveiro, deu banho nessa criança, levou a criança até o quarto. A criança chorava muito e durante esse choro o pai ficou nervoso, segundo a versão que nós temos como a mais fidedigna, ficou nervoso com o choro da criança e deu um soco, um coque, ele diz um coque, um soco, na cabeça, na parte de cima da cabeça da criança, vindo a criança então a desfalecer.
Para a Polícia Civil, o pai da menina apresentou 3 versões diferentes. Entre elas, o homem disse que penteava o cabelo da filha com um pouco mais de força e que por isso ela começou a chorar e teria desmaiado. Depois, o pai dela disse que teria dado um murro na cabeça dela. O pai então foi questionado novamente nessa primeira versão, que não era uma versão muito clara, né? Que era a versão de que simplesmente já tinha desfalecido. Ele é questionado novamente e na delegacia ele informa que ele faz uma outra versão, que é a versão de que ele teria penteado o cabelo da criança. No momento de pentear o cabelo, segundo ele, a criança tinha um cabelo mais crespo. Ele penteia o cabelo e a criança faz um movimento e aí a mão dele volta com força para a cabeça da criança. Essa versão também foi descompassada. Essa versão também foi descompassada da realidade, ficou solteira nos autos, tendo visto que outras pessoas revelaram, até o médico revelou que ele passa a versão final, que seria o fato de que ele teria dado um soco, um coque na cabeça da criança no momento de nervosismo com a criança, do choro dessa criança, e aí a criança teria desfalecido e ele levou essa criança até o hospital. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil indiciou o pai da bebê, que por sinal, a recém-nascida chegou devido à agressão ter danos neurológicos e físicos. A mãe da criança não compareceu à delegacia para que a filha pudesse realizar laudo complementar de lesão corporal. Isso não tira a responsabilidade dele, né? Ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3, a princípio. Esse é o indiciamento da Delegacia de Polícia. Logicamente que o Ministério Público não está vinculado a esse posicionamento da Polícia Civil. Isso vai ser repassado então ao Ministério Público, para que o Ministério Público então pode adotar as medidas legais. Esse indiciamento é pelo fato dele ter lesionado a criança e essa lesão ter provocado uma inutilização de um membro, na verdade, de uma função, né? Fizemos uma primeira intimação dela para que ela comparecesse, para que a criança pudesse fazer o exame complementar, para sabermos como é que está a situação real da criança nesse momento. Ela não compareceu e agora nós pedimos que ela compareça, que a delegacia pode ser até sem marcar, até sem ser intimada, venha voluntariamente com a criança, para que a gente possa levar essa criança até o médico legista e fazer o exame complementar dessa criança para saber quais são as sequelas que realmente permaneceram com a criança. E, Boaventura, nós temos aí um caso triste, né? Uma situação, uma violência contra uma criancinha de 8 meses de idade. Isso é um absurdo, né? Aí isso vem atrapalhar e dá uma interpretação completamente diferente na lei do tapinha. Você se lembra muito bem. A lei do tapinha não quer dizer que você não possa corrigir o seu filho. Claro que você pode corrigir o seu filho. Aplicar alguma sanção, algum castigo, alguma coisa que seja normal, que seja aceitável, tá tudo bem, tá tudo certo. O que não pode é espancar. E aí nada justifica. O que um pai vai falar de uma criança de 8 meses, falar que espancou uma criança de 8 meses? Dá o chamado cascudo, porque lá em Buritizeiro, eu sei que chamava isso, era de cascudo. Cascudo. Né? Dá um cascudo na cabeça de uma criança de 8 meses. É uma brincadeira, sabe, que não tem explicação. O sujeito desse tem que ser punido e ele tem que ser analisado para ver se ele pode viver na sociedade, para ver se ele pode conviver com a família, para ver se ele tem equilíbrio emocional, se foi só um surto que ele teve momentâneo ou se aquilo é da personalidade dele. Se for da personalidade dele, é claro que ele não pode conviver com as outras pessoas assim de maneira tão liberal, né? É verdade. O que a gente anunciou aí sobre a questão da indenização das estradas, né? Parte do valor pago como indenização por causa do desastre em Brumadinho, não vai dar tempo da gente rodar esse material hoje, mas só para a gente citar essa questão, né, que o governador não citou quando isso vai acontecer, mas disse que algumas vias da região deverão receber melhorias relacionadas a esse valor que vai ser pago com a indenização lá do desastre de Brumadinho, Gui. Pois rapaz, isso foi uma grana violenta. Agora é o seguinte, a gente não pode ficar pendurado nesse tipo de coisa, sabe? Porque tem uma verba e agora nós vamos esperar essa verba. O município tem que fazer uma estrutura de manutenção permanente, porque essas estradas são usadas permanentemente e são uma vergonha. Nós estamos nada mais, nada menos aí que uns 10 anos completamente sem estrada vicinal, sem as estradas na zona rural.
Isso é um absurdo. E não adianta falar, estamos esperando a verba de Brumadinho, estamos esperando a verba, a indenização não sei da onde. Isso não resolve. O que se precisa fazer, e aqui vai um recado diretamente ao prefeito Falcão, o que precisa fazer, prefeito, é uma estrutura definitivamente, ou um esquema, ou se contrata isso, sabe, vai para a Câmara, faz uma lei, para se contratar, para se terceirizar esse serviço aí, autorizando a terceirização desse serviço, se contrata, né, uma empresa de fora, uma empresa particular para fazer essa manutenção, ou arma-se uma estrutura para dar uma manutenção permanente nisso aí. Hoje nós temos empresas na agroindústria, grandes empresas, caminhões, carretas, veículos de toda sorte aí, andando por essas estradas aí. Então, além de ônibus, além de estudantes e tal, andando numas estradas dessa aí que não tem nenhuma condição. É verdade. E Boaventura, obrigado por mais uma participação. Amanhã a gente Posso dar mais uma informação aqui antes de você encerrar? Por favor. Que é uma informação importante. Sim. Técnicos da Anvisa recomendaram, nesse instante, negar o pedido de importação da Sputnik V, a vacina russa. Está falando nesse instante o relator do processo. Vamos ver se vai ter alguma modificação nessa notícia, o que, se confirmar, né, essa negativa, vai ser muito ruim para o nosso programa de imunização, viu, Odair? Obrigado pela participação, obrigado pela atenção do nosso telespectador. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Gui. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Até lá.